Você está ouvindo o livro Eu Sou Eu, de Moacir Matos. E damos continuidade à leitura do capítulo 5, Eu e o Meu Próximo. Sai Baba diz que fazemos parte de um mesmo corpo divino. Quando nos entendemos como constituintes do único ser divino, percebemos que não faz mais sentido a existência de sentimentos como inveja, ciúme, orgulho, vaidade, cobiça, egoísmo. Somente através da harmonia entre todas as partes que o constituem é que o corpo como um todo pode estar em harmonia. Fazendo uma analogia com o corpo humano, como é possível se imaginar uma parte de tal corpo estar em conflito com outra parte? Pode um órgão sentir inveja de outro órgão do corpo? Podemos imaginar o estômago sentindo ciúme do coração ou dos pulmões, ou lhes desejando mal? Podemos imaginar o dedo polegar de uma mão se sentindo melhor ou mais útil do que o outro dedo? Todos os órgãos do corpo, todas as células do corpo precisam estar em harmonia entre si, a fim de que todo o corpo viva em harmonia, para o bem, para o equilíbrio de todo o conjunto. São palavras de Sai Baba. Tomem consciência de que vocês são partes da humanidade, tanto quanto as ondas fazem parte do mar. Não se pode separá-las do mar. Além do mais, e mais importante, somos em essência o ser único habitando todos e tudo. Quando nos conscientizamos de que somos a essência plena, começamos a entender com mais facilidade os próprios ensinamentos que nos dizem para amar todos, para amar os supostos inimigos. Passamos a entender que o outro é uma parte de mim mesmo, que o pretenso algoz é o próprio eu manifestado em outra personalidade, na forma muitas vezes de benfeitor, que o suposto malfeitor constitui uma parte do corpo divino necessitada de uma especial atenção, um órgão do corpo, uma transitória desarmonia com o todo, uma célula carente do amor de seu próximo, do carinho e da doçura de si mesmo expressado no outro. É comum se ouvir dizer que devemos ver Deus em cada criatura, em cada ser, que devemos amar todos como manifestações do próprio Deus. Contudo, temos dificuldades em ver Deus naqueles que nos ferem, que nos ofendem, que nos caluniam. Como amar Deus em todas as pessoas e principalmente naqueles que parecem nos magoar? E mesmo pessoas de uma maneira geral, e até nas pessoas consideradas amigas, e mesmo ainda com respeito aos próprios familiares, temos dificuldades em perceber Deus neles manifestado. Será que não estamos seguindo um caminho demasiadamente longo para percebermos Deus nos outros? Será que o caminho que estamos seguindo não é um caminho indireto, sinuoso? Quando procuramos ver Deus nos demais, normalmente preocupamo-nos em procurar vê-lo através dos olhos físicos. Procuramos vê-lo olhando as pessoas através de meios externos. Assim, ao invés de permitirmos que Deus, o verdadeiro vidente que eu sou, perceba o próprio Deus no outro de maneira direta, Deus vendo Deus, agimos de modo tortuoso e percorremos um caminho indireto e longo. Utilizando meios externos, como conseguiremos perceber a divindade interna no outro? Sai Baba nos diz: Quando você procura aliviar o sofrimento dos outros, é, de fato, seu próprio sofrimento que está mitigando. Quando seu próximo for aliviado da dor, é você que verdadeiramente sente o alívio. O serviço só pode ser eficiente quando os sentimentos de eu e meu derem lugar a Deus e de Deus. O egoísmo somente cresce em força quando sua atenção é focalizada no corpo
e em suas necessidades. Quando, em vez disso, você dirige sua atenção ao ser interior, que é Deus, você percebe o mesmo Deus presente em todos, e um fluxo de reverência o preenche e santifica cada ato seu. O grande segredo do ensinamento, portanto, só conseguimos perceber Deus nos demais quando o percebemos em nós próprios, quando realmente passamos a nos conhecer. E percebemos assim nossa natureza real, a própria divindade. Desse modo, através da realização interna do voltarmos-nos para o interior de nós próprios, quando nos percebermos como a própria plenitude, consciência imanente em todos os seres, alcançamos a percepção e vivência plena da realidade de que todos constituem extensões do único ser que eu sou. Aí sim, através do autoconhecimento, conseguimos conhecer, ver Deus em todos e em tudo, como expressões da única realidade, o Atman, princípio divino manifestado em cada um, a total abrangência e plenitude. Este Atma, embora individualizado em cada ser, é o próprio Brahman, a consciência suprema infinita, o Deus supremo, o verdadeiro Eu. Assim, amando a nós próprios, amamos a todos. E nosso querido Chico Xavier costumava dizer que seus maiores benfeitores eram aqueles considerados seus inimigos ou pretensos algozes. Dizia ele que estes eram os que mais contribuíam para o seu desenvolvimento, para a percepção das próprias imperfeições da personalidade, de modo a poder apará-las. Assim, justamente os algozes é que nos desnudam, que nos fazem ver a nós próprios, não através de elogios e de agrados, mas por meio de duras verdades que, furando a capa de nosso ego, conseguem atingir as feridas ocultas de nossa alma. Podemos entender que tais algozes, em realidade, constituem o próprio ser que eu sou, manifestado em outras personalidades, com o fim de apararmos as arestas desta personalidade através da qual nos expressamos. No livro Vozes do Além, Chico Xavier diz: toda violência praticada por nós contra os outros significa dilaceração em nós mesmos. Ressaltando que os ensinos dos seres luminares nos orientam no sentido de que o que vemos de imperfeições nos demais constituem reflexos do que trazemos em nós próprios. Os denominados defeitos que nos chamam a atenção nos outros são nossas próprias arestas a serem aparadas. Em Carl Gustav Jung temos: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a uma compreensão de nós mesmos. E em Sai Baba: considere todos aqueles que o criticam como amigos que lhe querem bem, pois eles lhe dão sinais de aviso na hora certa. E ele ainda nos diz que o Senhor é o mais próximo de cada indivíduo. Desse modo, quando participamos do bem ao semelhante, em realidade estamos permitindo que Deus se expresse através desta personalidade que assumimos como instrumento em favor de outra personalidade pela qual também nos manifestamos. Estamos permitindo que Deus, o mais próximo de nós, o mais próximo do outro, nossa realidade interna, se desvele, se revele em sua manifestação plena. A seguir, alguns ensinamentos de grandes mestres da sabedoria divina sobre o tema. Temos em Buda: a felicidade vem quando o teu trabalho e tuas palavras são úteis para ti e para os outros. E em Sri Ramakrishna: muitos são os nomes de Deus e infinitas as formas que nos levam a conhecê-lo. Por qualquer nome ou forma que desejares chamá-lo,
Por essa mesma forma, o nome o verás. Do mesmo modo que uma única substância, como a água, por exemplo, pode ser chamada de diferentes nomes por povos diversos, uns chamando-a water, outros vari, outros chamando-a água, e ainda outros pane. Assim também o único Senhor é invocado por alguns como Deus, por outros como Alá ou Jeová, por outros como Hari e por outros ainda como Brahman. Em Swami Vivekananda, Onde irias buscar Deus? Não são deuses todos os pobres, os miseráveis, os fracos? Por que não os adorar primeiro? Por que ir cavar um poço às margens do rio Ganges? Se desejais que algum bem advenha, jogai fora todo o vosso cerimonial e adorai o Deus vivo, o Deus homem. Cada ser que usa uma forma humana, Deus, em seus aspectos universal e individual. Considerai cada homem, mulher, todos como Deus. Não podeis ajudar ninguém, podeis somente servir. Servir aos filhos do Senhor, servir ao próprio Senhor, se tiverdes o privilégio. Os pobres e os necessitados existem para o nosso bem, para que possamos servir ao Senhor, que surge como o enfermo, que aparece como o louco, o paralítico e o pecador. assim, o grande sábio e yogi Swami Vivekananda já dizia que os supostos necessitados, carentes, pobres, doentes, existem por nossa necessidade, por nossa causa, ou por causa daqueles que aparentemente estejam numa condição supostamente melhor, pelo menos do ponto de vista de situação econômica, social ou mesmo de saúde. Na realidade, não são os necessitados que precisam de ajuda. Segundo Vivekananda, todos eles existem porque nós é que necessitamos deles para o nosso aperfeiçoamento. Através dessa relação íntima entre todos nós, aprendemos a vivenciar a realidade última manifestada em todos. É muito comum considerarmos-nos os caridosos, numa situação até de certa superioridade espiritual. Aqueles que praticam a caridade, a filantropia, que ajudam os mais infelizes, os desamparados, até numa posição de certa vaidade. Contudo, e é o mais importante, através da prática do serviço altruísta, passamos a vivenciar ao longo do tempo o mesmo Deus que reside em nós, também residindo neles e em todos os seres. Passamos à experiência da realidade única, do Uno manifestado em tudo e em todos.